Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por Mercadinhos São Luís. No nosso e-commerce você encontra variedade e praticidade e recebe onde estiver. Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. E Nissan Jangada, seu Nissan 0 km em 2 endereços. Avenidas Júlio Ventura e Washington Soares. Agora pode. Cara, cadê o Gustavo? Marquei com o cara, até agora nada. Tá ali, ó. O Kicks Play é o SUV mais amado das ruas. Olha esse painel TFT digital, motor 1.6 confiável e o câmbio CVT que dá muito mais conforto e economia. Além disso, tem um porta-malas gigante de 432 litros e multimídia de 8 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto. Sem falar que você ganha 1 ano de Amazon Music grátis. E aí, parceirão? Comprou o carro, finalmente? Não, cara, eu tô treinando aqui pra gente fazer o vídeo no YouTube, pô. Tu não deixou tirar no seu nome? Venha conhecer o Nissan Kicks Play Advance 2025 na Nissan Jangada e realizar o sonho de ter o seu. Avenida Júlio Ventura 200 e Washington Soares 255. Caramba, o Kicks Play era o meu sonho. Agora pode, começando agora mais um episódio, Gugu. E nesse episódio... Formou. Nós vamos enveredar mais uma vez pelo campo da dramaturgia. Rapaz, e com um grande do cinema. Ator carioca, cara... Rapaz, só faz coisa densa, profundidade. É especialista em papel difícil. Rapaz, difícil, chama ele. Doido. Cara, mas o cara é bom, o cara dá conta do serviço. É, dá conta. E o papo hoje é com ele, é um papo de cinema, televisão, de novela, de tudo que você possa imaginar. Mas antes eu queria que meu parceirão apresentasse aí os patrocinadores dessa temporada 25 do Agora Pode. Certo. Ale, ele já teve uma pequena prova do que é estar em um dos nossos resorts. Oui. Né? Que estamos no Beach Park, o maior parque das Américas, né, o melhor. E o Beach Park tem 4 resorts, né? Exatamente. Ele está, né, confortavelmente hospedado num deles, entendeu? Que é o Wellness. Certo. Entendeu? Mas além disso tem o Arvorar, tem a Vila Azul do Mar, tem o próprio parque, né? E a nova atração? Pô, surreal. Inclusive o brother dele teve aqui, né? É verdade, é parceirão dele. Teve aqui, desfrutando aí de momentos idílicos na beira da praia. Além do Beach Park, temos Balas Fini. Balas né? Fini. Espanhola, marca espanhola. É da Espanha, né? Espanha, tem 2 lojas aqui. É verdade. Além disso, Mercadinho São Luís. Já tô doidinho aqui pra dar já o WhatsApp do Mercadinho São Luís. Já decorou? Já tá com coisa de 1 ano e meio que a gente tá aqui com o São Luís e o amigo tem que ficar olhando aí o WhatsApp do São Luís. Cara, minha memória não é muito boa, bicho. Entendeu? Então... Pois me diga me diga o WhatsApp do e-commerce dos Mercadinhos de São Luís, patrão. 85, não tem no Rio, viu? 859-9136-9451. Repita. 9136-9451. Esse é o WhatsApp, já salva, que é para você fazer suas compras de forma direta com a turma de São Luís. Sem blá, 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 não, que eu vou baixar aplicativo, não precisa. Se quiser, pode baixar, mas tá aqui o WhatsApp para você entrar em contato. Mas, repetindo, o aplicativo você pode baixar, tem o site também, mercadinhossaoluís.com.br. Você pode fazer suas compras por um desses canais aí. Exatamente. Gustavo, e a gente tem o prazer e a honra também de ter com a gente nesse ano de 2025 Nissan Jangada, chefe. Nissan Jangada, inclusive, cara, quero aqui publicamente dizer que quer um desconto para comprar um carro. Não, quero um desconto para você, porque, cara, seu carro não tem condição, bicho. Eu uso seu carro quase todo dia, cara. É o forro do carro caindo. Opa, caindo não. É o mofo, é o cheiro. Descolou um pouco. Agora tá dando problema no ABS aí, cara. Rapaz, pelo amor de Deus. Não. Leve lá na Nissan Jangada, troque seu carro. Rapaz, eu vou lá no Rafael. Vai lá no Rafael, que é nosso conversar com o Rafael. Cara, torcedor do Ceará. Pô, o cara dá facilidades pra gente comprar. Você tem CNPJ? Tem CNPJ. Tá em dia? Rapaz, até agora Pagou que eu saiba as DAS e Não, tal. eu tô pagando os impostos aí. Então O que vier de imposto bicho, eu pago. Vai lá, o atendimento lá é nota 10, entendeu? Tem desconto pra PCD, pra quem é taxista, pra quem é PJ. Cara, vai lá, bicho. Quais são os endereços, chefe? Ó, tem Júlio Ventura, tem o Washington Soares. Júlio Ventura, número 200 e Washington Soares, 25. Tá chegando aí o novo Nissan Kicks aí, tá
bonito, viu? Tu é doido. Tá bonito, rapaz. o carro tá Aí ali, dá né? vontade de trocar o carro Tá mesmo. bonito. aquele Cara, Nissan troca o Kicks seu ali. carro, cara, Tu entendeu? é doido. Troca o seu carro porque não dá não, bicho. Aquele carro seu, Certo. eu me recuso a andar naquele carro, velho. Falou quem só pega carona com os outros. Gustavo, apresente nosso convidado. Olha, Lê Faria, ele é cria de Padre Miguel. Ah, de Padre Miguel. Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, iniciou sua trajetória artística aos 10 anos de idade, É, cara. o bicho tá aí faz tempo. No projeto TVV, Talentos da Vila Vintém. De lá pra cá não parou mais. É especialista em papel difícil. Foi papel difícil. Ah, a chama sua ele. estreia, cara, não sei se você se lembra, foi no Cidade de Deus. Cidade de 2002. Deus. Ele era o Bené, cara. O Bené criança. criança. Amigo do Dadinho Um criança. amigo do Dadinho criança, aquele que pegou lá. Tu é doido. Cara, já fez inúmeros papéis. Palmas para Michel de Souza. Michel aqui com a gente, no Agora Pode. Cara, E que aí, faz mais Michelzão? papel difícil. E aí, meu irmão, tudo bem? Grande flamenguista. E aí, Obrigado Michel? pelo convite. Pô, Prazer que é isso? todo meu, a honra é toda minha. Vamos trocar ideia, vamos Caralho. falar dos trabalhos, Vamos. cinema, televisão. Tô muito feliz em estar aqui com vocês. Tá de Pô, férias, massa. Tá de né? férias, tá Férias, relaxado. Beach Park, Tô aquelas- aqui nessa vida difícil, Ô, rapaz. curtindo aqui o Beach Merecido, Park. né, cara? Muito Só maravilhoso. pega papel difícil, né? É, cara, bom Desde pra 10 gente dar uma anos de idade, relaxada, né? curtir, tô até mais leve. Desde ontem, me divertindo muito. Ô, Michel, começar pelas férias. Vocês estão fazendo uma tour pelo Nordeste? Vocês Estamos estão... fazendo uma tour por aqui. Minha esposa ela é daqui do Nordeste, né? De Aham. Recife. Então, trabalha também na área, trabalha na direção. Tirou umas férias, a gente Aham. aproveitou para vir, ver a família, curtir. E sempre quando a gente tem oportunidade, a gente está por aqui também, adoro. Você vai filmar na Bahia. Já tô E eu tô sabendo. indo, pois é. Olha Aí eu aí. fico aqui pelo Nordeste, fico em Recife, na verdade, até o dia 20, tô indo pra Bahia. Pode dia falar 20. que filme é? É o Major, se chama o Major. É um filme que fala sobre tortura e política. É, mais o Mais leve. uma coisa leve. Nossa, vamos fazer mais. Não, tem uma Aguarde. leve. É pra streaming. É pra streams, é. Tá. E a gente começa a filmar, acho que dia 25, talvez. Dia 25 a gente começa a filmar. Quanto tempo de filmagem? Vai ser de 10 a 15 dias, mais ou menos. Ah, então vai ser É, um jogo é. rápido, assim. Mas com uma intensidade muito grande por dia de imagino. cenas Seu e tudo papel mais. qual é? Eu faço o Luiz, que é um dos protagonistas do filme. É, um enfermeiro, que eu posso dizer agora, que cuida desse torturador, né? E aí você já pode imaginar Eita. o que veio por aí. É. Caramba. Cara, que doideira, hein? É. Parece que o negócio é denso. Como denso. como o amigo já tá acostumado, né? É. Pô, e aí eu queria começar, porque não tem como, começar pelo Cidade de Deus, né? Porque você era criança, você faz um filme, porra, dessa magnitude que foi Cidade de Deus. E a sensação que dá, assim, pra mim, um cara normal, que não tem nada a ver com cinema e nada com nada, mas eu tenho a impressão de que Cidade de Deus é a obra de uma vida, assim. Eu acho que é um filme que o resultado que ficou, cara, é simplesmente magnífico, Magnífico, né? é. O filme é Marcou, né? muito Marcou, grande, cara. O né? filme é muito grande, velho. Grande, É. velho. O filme é, porra... Como é que você chegou lá, cara? Vamos lá. Cara, eu com 9 anos eu conheci o TVV, que é o Talentos da Vila Vintém, Aham. né? E pra minha sorte, Fernando Meirelles estava procurando atores não conhecidos, Aham. né? E que fosse de favela. Então, Aham. eu fiz apenas, naquela época, né, 6 meses de teatro, cara. E surgiu a oportunidade para fazer o teste pro Cidade de Deus. Aham. E eu fui nesse embalo com a galera assim, não conhecia nada, tava começando a entender o que era teatro, tava ali mais para me divertir do que algo Aham. profissional, não esperava. Mas como é que chegou a informação de que estavam fazendo É. testes por Cidade? Tem a Maricheila, que era amiga do nosso professor do teatro, do Otávio. Tá. E aí a Maricheila indicou o Guti Fraga, que é o presidente, o fundador do Nós do Morro, para ir conhecer a Vila Vintém. Tá. E aí nessa nós fizemos testes e tudo mais, e depois tivemos uma preparação ali na Lapa com o Guti Fraga, e Tá. aos 10 para 11 anos, eu fui escalado para fazer o Cidade de Deus, para fazer o Bené. Qual foi o teste, Michel? Qual foi o Cara, teste? Qual foi o- era- Tu lembra? Era na base do improviso, assim, era assim, e porque não tinha personagens ainda, Ah, que a gente saquei. não sabia qual era o personagem, então era uma cena, sei lá, fazendo um assalto, praticando alguma coisa, era tudo muito... Tipo, vai lá e... envolvido de acordo com os personagens, que são violentos, né? O filme é Aham. violento, né? Então eles criavam uma cena pra gente ali, que Só pra ver a provavelmente... desenvoltura, né? Pra ver exatamente, que é pra cena do filme, bem na frente, que foram decididos, cara. Assim,
O elenco, né? Inclusive tem uma história muito interessante de como o Zé Pequeno foi escolhido, o Leandro Firmino, assim. Como foi? Eles estavam fazendo uma preparação geral com todos nós e ainda não tinha o Zé Pequeno, né? Eles ainda estavam procurando, estavam em dúvida. E aí, o filme se passa na década passada, dos anos 70, 80. A gente deixou o cabelo crescer, todo mundo deixou o cabelo crescer, né, cara? Um cabelão desse tamanho. Todo mundo cabelão. A gente era chamado de maluco lá na favela, velho. Porque era o cabelinho na régua, né? Então, naquela época, a galera zoava muita gente. E aí, cara, teve um dos atores, o molequinho, que chegou no Leandro Firmino, brother. E aí pegou o cabelo do Leandro Firmino e puxou. Vum. E aí o Leandro virou um bichão, brother. Ô, moleque, volta aqui, seu filho da... Aí a Fátima Toledo viu aquilo, pegou todos nós, crianças, botou o Leandro na roda e a gente puxando o cabelo do Leandro, cara. E aí o Leandro explodiu de novo, nasceu o Zé Pequeno ali. Foi ali que ele foi escolhido pra fazer o Zé Pequeno, cara. Mano. Achou um ponto fraco, que era puxar o cabelo do cara, e botou a gente, todas as crianças, cara, puxando o cabelo dele. E aí a gente rolou essa preparação durante o tempo, foi amadurecendo, porque também o primeiro contato de todo mundo, cara. Eu acho que não seria um exagero. Eu acho que 95% do elenco foi o primeiro trabalho, o primeiro contato com câmera. Total. Todo mundo muito assustado, mas quando chegou lá, nós vivemos aquilo. Foi incrível. Como é que a comunidade, a sua comunidade reagiu à sua presença no cinema? A gente fazia teatro e por mais que tinha alunos, assim, eu acho que todo mundo, no geral, não esperava que seria esse sucesso absurdo. Ter uma cria ali... Que, cara, revolucionou o cinema brasileiro, né? De alguma forma, total. né? E aí a própria comunidade, cara, começou a se interessar pelo teatro. Acho que imaginavam que... vou fazer teatro. Não é assim, né? Também, né? Fazer teatro, que eu também vou fazer um filme como esse. Ficamos populares na favela, né? Fiquei muito popular na escola, assim. Claro. Foi. E a gente não imaginava, cara. Assim, pelo menos a gente do elenco, né? Não sei a galera da direção e tudo mais, assim. Mas foi um absurdo de sucesso, cara. E é impressionante, porque às vezes tem gente que me reconhece pelo Cidade de Deus. Eu falo, não, mas peraí. O que eu ia fazer no Cidade de Deus? Cara, não, tu era o Bené, criança. Eu falo, mano do céu, com 11 para 12 anos, né? É porque você mudou, né? A tua feição... engraçado, o DG não mudou tanto, né, cara? Você cara, vê o DG criança, né? Mas total. você mudou, assim. Eu acho que tu ficou com uma outra feição e tal. Mas... Você também mudou, Márcio. Você tinha cabelo, tinha quando cabelo. você era criança. É bom mudar, vai. Pra melhor. Mas você sabe que eu tava comentando com ele que ele é parecido com ele jovem no filme. O ator jovem no filme. Contou. Que é os irmãos, Felipe, né? Felipe Rogers, Ele né? é parecido com ele, cara. Que foi descoberto também no grupo do Norte do Morro, Mas, né? Michel, depois que acaba o filme, cara. Acabou o Como filme, é que acabou faz? ali Como é que faz? Pois cara. Essa foi uma preocupação geral, inclusive deles, né? Teve uma ressaca aí, Cara, né? teve total, assim, uma depressão. A gente criança, meu último dia de set de filmagem, eu chorei de soluçar, cara. Sério? Caramba, Eu chorei de soluçar, porque assim... Muito jovem, aquela rotina da van e ali, tipo, escato, saindo de madrugada pra fazer um filme. Chegar no set, cara, assim... Aí eu chegava no set, eu ficava muito encantado, porque assim, a gente veio de uma realidade pobre, né, assim, não cheguei a passar necessidade, porque meus pais sempre trabalharam. Aí tu chega num set de filmagem, toma aquele café da manhã com uma mesa desse tamanho, tudo te alucina muito, né? Então ali eu tava numa rotina de todo dia e filmar, e acredito eu que, assim, eu não tinha ideia de atuação, eu vivia o que era pra viver naquele momento ali em cena, né? Depois a gente amadurece, aprende, estuda, sabe respirar, sabe olhar, sabe sentir. Mas naquele momento era cena e vamos viver, cara. Eu vivi o Cidade de Deus. E quando acaba, é fogo. Que a gente fala, o que vai acontecer comigo, né, cara? E agora? O que eu faço? Você acabou, você tinha o quê? 10, 11 anos? Tinha 12 anos. 12 anos. Comecei durante as filmagens, eu completei 12 anos. Aí, com 12 anos, fiz a primeira fase ali, né? Eles começaram com a gente, toda a primeira fase, que é aquele barro ali e tudo mais, ali em Nova Sepetiba. E quando acabou, cara, eu fiquei muito mal. Assim, chorei muito no set, cara. Eu lembro, isso eu lembro como se fosse hoje, assim. Último dia de filmagem. Cara, imagina. E quem foi Voltou pro colégio? Cara, voltei pro colégio, sentindo falta cara, com isso na cabeça. Mas ali me deu a certeza do que eu queria ser assim, na minha vida, cara. Foi onde eu falei, cara, isso é muito bom de fazer.
Deus me abençoe, porque é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Sim, não sabia que ia estar com 36 anos hoje, conseguindo trabalhar e ter minha vida através da arte, o que é incrível, né? Mas realmente uma depressão profunda quando acabou. E saudade da galera, saudade do clima do set, de estar em frente à câmera, da equipe. E a gente criança, então a equipe tinha uma coisa de paparicar mais as crianças, né? Ter um cuidado a mais com a gente. E aí, cara, depois era rezar pro filme lançar. Aí tu participou desse circuito do filme? De viajar, de promover, de... Eu fiz alguns debates na época, mas foi mais pelo Rio mesmo, assim. Pelos cinemas do Rio de Janeiro. Quem viajou mais foi a galera, né? O Leandro Firmino, o Jonathan, a Roberta, o Douglas viajou bastante. Eu fui pra muitos festivais, assim, que tava acontecendo no Rio. E aí me chamavam, passavam um filme, depois... perguntas e respostas, perguntavam o que a gente estava achando e tal. Agora, mas não cheguei a viajar com Cidade de Deus, não. Michel, só entre nós aqui, né? Como é que faz para uma criança ali, num filme, dentro daquele contexto de encenação que um filme como Cidade de Deus pede, né? Como é que faz para fazer uma criança, ainda mais criança sem a experiência da interpretação e tal, como é que faz para aquilo ali funcionar da forma como funcionou, que foi de um jeito muito convincente? Porque aquele menino leva o tiro no pé. O que fizeram com aquele menino? Cara, então, esse menino foi o menino que puxou o cabelo do Leandro. O foi ele? menino a puxar o cabelo do Leandro. Porra, moleque, Cidade de Deus é por causa dele, né? Ele foi o Pestinha que foi lá e mexeu com o Leandro, deu-lhe um puxão no cabelo do Leandro. E aí, cara, essa é a verdade. O moleque passou a ter medo do Leandro, cara. O Leandro chegava no set, o moleque ficava assim, ó. Tipo, de verdade. De verdade. É um baixinho, né? De cabelo... É um pequenininho, o que chorou pra caramba. Ele é lá também do Norte do Morro. Ele é... Como eu não gravei com ele assim, eu não lembro muito bem, mas ele é do Norte do Morro, era um querido lá. E aí foi ele, cara. Ele tinha um medo danado do Leandro, assim. E eu acho que foi só bastar ligar a câmera que ele viu o Leandro, ele mudava, cara. Porque assim, o Leandro deu uma explosão com ele tão grande naquele dia de preparação, porque imagina, ele, sei lá, tinha o quê? Uns 9, 10 anos de idade, que ele ficou traumatizado, brother. E aí botaram ele pra fazer o menino no tiro do pé. E aí, Oscar pra esse menino, cara. Caralho, o menino tá muito conversante. Não, a cena é absurda. E eu lembro, assim, na pré-estreia, a gente no shopping, lá na Barra, cara... O filme já vinha nessa batida, todo mundo muito alucinado com o filme, a gente, né, nem piscava, nem respirava. E essa era uma cena que tu sentia um clima ali no cinema, cara. Que a galera sentia uma pena desse moleque, assim. Que, cara, ele virou uma celebridade. Eu lembro, assim, de muita gente vindo abraçar, beijar ele e falar, cara... Qual é o nome dele, hein, cara? Cara, eu não lembro, porque eu só tive contato com ele nessa época. Aquele dia criança que toma tiro. Me desculpe, meu irmãozinho, mas eu também era uma criança e a gente não filmou juntos, né? Mas foi a última vez que eu tive contato com ele, inclusive, foi no Cidade de Deus. E contigo e com o Douglas, como é que isso funcionava? Cara, muito legal. Eu e Douglas, a gente já tinha feito o Palace 2. O Palace 2 que foi por Brava Gente, né? Era um curta-metragem da O2. Então eu conheci o Douglas como... Que já era que dali já era o Fernando, né? O O2, né? Era o Fernando Meirelles. Fala só um pouquinho mais perto. Era o Fernando Meirelles e dali saiu o elenco pro Cidade de Deus. Então eu conheci o Douglas nessa época. O Douglas é um cara, sem palavras. Muito humilde, muito parceiro, muito amigo. Então, o meu personagem era muito pequeno. Ele já era protagonista do Palace 2 e mesmo assim, sempre foi... Cara, é uma coisa de energia, assim. Eu e o Douglas, a gente se conheceu na preparação e não desgrudou mais, cara. Então a gente sempre teve... essa coisa de irmandade, assim, um com o outro. Vai junto aos jogos do Depois trabalhamos juntos. Quase. Felipe Paulino, parceiro. Tá aqui, ó. Tá aqui o menino que tira o tiro. E aí, começou aí, cara, a irmandade com o Douglas. Eu acho que eles... a própria galera reparou que o Douglas era muito unido e que tinha colocou uma a gente como melhores boa, amigos no Cidade de Deus, né? Total. Porque a gente andava junto ali, tava sempre brincando e tal. Molecada, né? Molecada e tal. Mas e a preparação... rodando o próprio Cidade de Deus? Teve alguma coisa, coisa que mexesse com vocês, assim, ao ponto de... Não como o Paulino aí, mas ao ponto de tirar de vocês uma coisa que vocês não estavam prevendo? A fase adulta, a preparação foi muito mais intensa com a galera da fase adulta, né? Mas o Douglas chegou a pegar uma parte bem intensa, assim. Comigo rolou... Mas não foi tanto, até porque o meu personagem não é agressivo no filme, né? O Bené é um malandro, uma responsa. Tô sempre sorrindo, né? O Bené no filme, tô sempre sorrindo no filme. Meio que
ele não é que ele se desvirtua, mas ele meio que, tipo, vai tomando um outro rumo. Vai tomando outro rumo. Então, a minha preparação foi muito tranquila. Como eu já vinha do teatro, né, a gente fazia muito na base do improviso, criava uma cena e a gente fazia. E aí a minha foi um pouco mais tranquila, cara, assim, eu não passei por nada muito agressivo na minha preparação, assim, apesar de ser bastante cansativo, né? Mas a minha preparação foi tranquila. Aí, futuramente, trabalhei de novo com a Fátima Toledo, que aí foi muito mais intenso. Mas a galera que fazia a segunda fase dos personagens adultos e eu acompanhava, tava ali, que era a preparação todos juntos, né? Deixava a gente sentado num canto e depois fazia com uma galera. Aí o bicho pegava, era palco formiga, cara. Tu via assim, tu falava, meu Deus do céu, cara, que é isso? As pessoas vão se matar aqui dentro, velho. Era uma coisa meio assim. As pessoas vão se matar aqui dentro, cara. Todo mundo. E assim, não sei se era uma coisa também da nossa energia, que vinha de uma realidade parecida, porque 95% do elenco também é da favela, da Cidade de Deus, né? Então, queira ou não, a gente já presenciava violência na vida real, né? Dentro das nossas comunidades, né? Então a galera já chegou muito preparada. Era uma loucura o nosso set de filmagem, cara. As pessoas entravam tanto no personagem que eu via. Eu tenho lembranças assim de, por exemplo, a galera da arte vinha pegar armas, né? A gente, tá filmando numa favela. Tipo, acabou, vamos dar uma pausa. Ia pegar a arma de alguém. Se alguém não queria dar arma, cara. Não, deixa comigo, tá tranquilo. tu tá num filme, brother. Pelo amor de Deus, velho. Não. Tô de boa aqui. Não, mas tem que guardar a arma, a gente vai almoçar, mano. É foda, né, cara? E, infelizmente, muita gente, quando acabou o Cidade de Deus, não teve uma mentalidade pra seguir, né, cara? Muitas pessoas se envolveram na vida real, muitos foram presos. De fato. Alguns morreram no tráfico de drogas depois da Cidade de Deus, porque não conseguiram, né? Não conseguiram depois trabalhar e não sabia como lidar com essa coisa de estar todo dia no set, estar tendo um cuidado, tendo uma coisa simples, né? Um carro para te buscar. E aí, depois, cara, a mídia caiu matando, assim, porque muita gente deu ruim, cara, né? Ex-ator de Cidade de Deus morre em confronto, não sei o quê. Ator é preso, ex-ator de Cidade... Cara, rolou muito, infelizmente, assim, teve... O que você conseguiu? Deu muito certo, que bom. A grande maioria hoje somos nós, atores, artistas e tal. Mas qual foi o seu diferencial? Por que tu conseguiu e eles não? Cara, porque eu sempre acreditei muito nisso, porque a partir do momento que eu vi que eu tive essa oportunidade, eu falei, por que não ter mais oportunidade? Por que eu não acreditar? E eu sempre fui muito pensamento positivo, né? E quando eu vi meus pais também mega orgulhosos e tal, e me apoiando, me incentivando a ir pro teatro, a fazer curso de cinema, que logo depois, quando acabou Cidade de Deus, a produtora, a O2, criou Nós do Cinema, que hoje em dia é o Cinema Nosso, que era uma forma da gente estar ali interpretando, atuando, trabalhando pra câmera, tá aprimorando, né, a sua arte. E aí eu vi que desde cedo eu sou muito apaixonado por isso, cara. Então eu sempre corri atrás, sempre batalhei, consegui na época, mesmo jovem, ter uma empresária boa, que me indicava para testes, que me apresentava pessoas do meio. Que faz diferença, né, bicho? Faz muita diferença, diferença. E aí... Fala aqui na ponta, aqui. Vamos ver. Aqui, tá bom? Pronto, isso. E aí... E aí foi onde eu acreditei. Eu falei, cara, é possível. Vamos à luta. Eu sei que o buraco é um pouco mais embaixo pra gente, de alguma forma, porque... Qual foi seu segundo trabalho depois? Aí o meu segundo trabalho foi eu fiz um filme chamado Diaba 4, que aí eu fiz uma participação, fazia um menino de rua, que é da Lúcia Morar. Foi meu segundo filme, Diaba 4. É um menino de rua. Com a Maria. Também coisa leve. É leve, meus personagens são bem leves. Depois foi só 174. Depois ônibus 174, que também... Foi o Diaba 4. Passou e na TV aí Globinho. eu passei meus anos da minha vida. Eu tinha uma loja de videogame, só trabalhava uma vez por ano, em final de ano. Que era quando a O2 produzia o Cidade dos Homens. E aí a gente filmava o Cidade dos Homens, tipo, sei lá, outubro, novembro, dezembro. E aí, durante o ano, eu estudava e tal. Tinha uma loja de videogame, ganhava meu dinheirinho. Tinha uma loja de videogame ali na favela. Aí, no final do ano, eu fazia o Cidade dos Homens. Os anos foram se passando. Cresci com essa galera, com o Douglas, com todo mundo ali do Cidade dos Homens. Fiz o filme, Cidade dos Homens, o filme. E aí eu falei, bom,
esses anos todos eu só trabalhei com a O2, né? E agora? Porque assim, O2 e o filme, mas que foi uma pontinha bem pequena. Assim, a O2 que foi onde eu cresci, né? Fazendo trabalho. E aí eu tive uma boa empresária na época, né? Que conseguiu um teste. Falou, vamos fazer um filme chamado... eu com meus 18 anos já, né? Desde a O2, desde os meus 9 anos até meus 17 anos trabalhando com a O2. Ali, né? Eu O2 e já era. E aí a O2 fez seu último filme. Foi a Despedida da Cidade dos Homens, o filme, né? Depois que o Laranjinha e a Acerola crescem. Aí eu fiz o filme também, fazer um personagem chamado Fininho. E aí essa empresária que na época acreditava mais no meu trabalho do que era minha empresária, assim, porque ela, por exemplo, fechava o meu cachê no O2 e não me cobrava, assim. Eu acho que ela esperou uma oportunidade certa para quando eu fizesse um personagem que realmente fosse o carimbo, assim, né? Na minha identidade como ator, né? Conseguir realmente fazer um trabalho com essa proporção que foi o 7-4. Foi onde eu descobri que eu ia fazer o filme de um cara, que era o Sandro, que roubou um ônibus no Rio de Janeiro e ficou... Aquela história... Foi, né? Fizeram ali quase um reality ali com o cara, ali soltando ônibus no dia dos namorados, né? Que é um dia romântico e tudo mais. E eu era bem jovem, assim, né? Porque eu não... Que idade tu tava, Michel? Quando eu comecei a fazer o teste, eu tinha 17 anos. E eu fiz o teste durante um ano da minha vida, cara. Que isso? Um ano pro 7-4. Um ano pro 7-4. Já é isso. E era teste mesmo? Teste, eu ia, assim, eu não conseguia Outras pessoas entender. estavam fazendo também. Outras pessoas, eu tava fazendo pra esse personagem, mas ninguém falava que seria eu o personagem. Que você ia ser o Sandro. Aí toda semana eu fazia 2 testes. Aí fazia com a menina que ia fazer a Soninha no dia, o outro com a Alemonstro no outro. E assim eu fui mantendo um ano e a gente não conseguia entender. Já é isso. De falar, cara, 2 vezes por semana o cara tá vindo aqui há quase um ano. E aí o Bruno Mas Barreto... pagavam por isso? Pagavam, velho. Não pagavam. Vem Eu ia cá, com faz roupa o de teste. escola. Não, que nada. Ninguém me pagou nada. Eu colocava minha blusa de roupa de escola, carteirinha, ia lá pra sair de Padre Miguel, ia pra Zona Sul, e ia fazer o teste. E toda vez eu saía e falava, cara, o que tá acontecendo? Aí um ano, aí o próprio Bruno Barreto, no make-off do filme, ele fala, eu não quis dizer pro Michel, mas eu fiquei amadurecendo ele durante esse um ano, até ele completar 18 anos, e a gente conseguir rodar o filme, ele pegar uma experiência, uma carcaça, uma cara, e querendo ou não, eu tava fazendo uma preparação pro personagem durante um ano, né, cara? Cara, que loucura. E aí eu fiquei um ano fazendo teste pro 7-4, E como é que você se prepara, cara, mesmo você, um cara sendo de comunidade, blá, 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 você se prepara pra fazer um personagem tão... Então, a história é louca, aí né? depois, Tipo assim, meu irmão, é todo mundo, né? Depois, assim, comecei a ter experiência, né? Porque desde muito cedo eu tava já trabalhando com cinema e tudo mais. E aí eu fui juntando minha coisa e eu tava com sede de querer fazer um grande trabalho. Tava assim, querendo fazer. Querendo muito, sabe? Querendo muito, 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 muito. E aí quando chegou a minha vez eu falei, cara, eu preciso brilhar, fazer isso. Obrigado, Deus. Consegui finalmente um grande trabalho, né? Ser protagonista e... Mas eu acho que é isso, é um dom também que eu tenho, né? Eu me sinto alguém escolhido, que tem um dom, que tem um talento. É o que eu amo fazer, então junto o útil com o agradável. É uma coisa muito visceral minha, eu só consigo atuar se eu viver a cena, senão eu não consigo. Então, foi muito puxado a preparação. Metade da preparação foi com a Fátima Toledo, né? E depois com os irmãos Rogério e Ricardo Blato, que fazem um trabalho completamente diferente. Com a Fátima, a gente não é novidade, né? De como é a preparação com a Fátima. Se for novidade pra alguém, eu falo que o negócio é intenso. A Fátima é hardcore, né? Cara, o bicho pega. Eu e Douglas, por exemplo, que somos grandes amigos, né, cara? Eu vou falar dessa preparação dela. A gente fez uma preparação que era tipo, a gente costa aqui, deixa só a base aqui, em pé e vai, faz cachorrinho, e baba pra galera, não sei o quê. E aí botou o Douglas numa cena de improviso, cara. E assim, o negócio foi esquentando. E a gente botando lenha na fogueira, esquentando. Cara, eu e Douglas, eu amo o Douglas, velho. Mas a gente só tava saindo da preparação já sem nem se olhar, cara, direito. Porque o bicho pegava mesmo. Ela no Cidade de Deus comigo era menorzinho, não tinha coisa. Pegou pesado não, ali o bicho pegou. Pegava. Então com raiva do cara, pronto. Não, com raiva do cara. Boa tarde, você também vai dar rolê. Cara, isso não é preparação, não, cara. Isso é aquele negócio que fazem, família, como é que é? Constelação familiar. Cara, Constelação aí depois familiar. foi com o Rogério e Ricardo Blatt, que foi um trabalho completamente oposto. A gente
fazia bastante improviso, mas era baseado mais na cena. E eles são muito zen. Então no final tinha uma roda pra gente relaxar, chegar em casa bem, feliz. Diferente da preparação passada. Mas eu já tava muito dentro do personagem sem perceber, né? Já tava muito dentro, já tinha todo o roteiro decupado na mente, ensaiava muito todos os dias durante... Um ano, né? Eu fiquei fazendo, afinal de contas. É verdade. Eu soube aqui por fontes fidedignas agora que você pulou de um trem num teste. Aí. Que isso, Pô, sério? cara, É o Tom Cruise. Cara, foi para uma parada. Porque assim, desde muito cedo, porque meus pais saíam para trabalhar, eu tinha que chegar no local. Então meus pais confiavam, eu já tinha uma limolência ali, né? De ser cria de favela, então rodava o Rio de Janeiro mesmo sozinho. E aí um desses dias eu chamei meu irmão mais velho. Falei, pô, vamos comigo lá em Laranjeiras, cara. Fazer o teste lá, pô, não quero ir sozinho hoje, vambora. Meu irmão falou, vambora. Meu irmão... Aí ele é foda. Figura. Meu irmão Eduardo, mais conhecido como Kiko. Eu tenho meu irmão Marcos, depois ele é o caçula. Marcos Vinícius, vem eu, né, só. Para meus irmãos não ficarem com ciúme. Meu irmão Rafael, minha irmã Mary e esse irmão mais velho, Kiko. Tem uma irmã de parte de pai chamada Fernanda. E aí eu chamei o meu irmão Kiko. Falei, cara, vamos lá fazer o teste. Demorou? Demorou. Cara, a gente pegou o trem Padre Miguel. Pegamos o trem Padre Miguel e suave, até então tudo bem. Pegamos o trem, a gente foi, passou por todas as estações. E isso eu já tava com um horário meio embaçado pra chegar. E eu morrendo de medo de chegar atrasado e, pô, a galera não deixar, a galera ficar chateado. A gente desceu na estação, né? De Madureira. A gente desceu na estação de Madureira pra fazer baldeação e pegar um outro trem. Aí entramos no outro trem. Aí paramos, pegamos outro trem. Aí eu falei, vamos aqui, cara. Vamos entrar aqui no trem. Eu falei, não, cara, o trem vai fechar. O trem tava, tipo, como se estivesse no ponto final dele. Falei, vem pra cá pra fora, cara, pra gente ir. Ele, não, só vou amarrar minha sandália. Eu entrei no trem. Nessa que eu entrei, só eu e ele dentro do trem. Ah, mano. O trem fechou, brother. E eu já atrasado, não dava pra dar mole. E o trem era expresso até a Central do Brasil. E como a gente vai descer do trem? Porra, discussão de irmão, aquele estresse, eu xingando, dizendo que ia me arrebentar por causa dele, que ele acabou com a minha carreira, que papapá, pipipipipi. Chegamos, mano. Chegamos na estação. E a gente aqui na janela. Vamos pular. Não, tá próximo, o trem tá muito embalado. Vamos nessa. Não. O trem tá muito voado. Vamos na próxima. Mano, a gente botou a mão na janela e pulamos na estação. Que Plau! isso. Plá. Nessa estação que a gente pulou, não teve nenhum tipo de acidente grave, que bom. Até porque quando o trem passava pelas estações, ele diminuía um pouco. Aí foi nessa que a gente pulou. Só que a parada, que na estação que a gente pulou, foi onde a porra do trem abriu a porta, tá ligado? E aí, a raiva foi em dobro, brother. Eu, porra! Caralho! Puta que pariu! Era só esperar essa porra abrir, brother. Caralho, é muito bom, cara. Né? Muito bom. E aí até hoje a gente gasta com isso, cara. Mas foi uma aventura, mano. Foi uma todo aventura. ralado de graça, não, né, velho? cheguei bugado, mano. Fora que podia ter sido preso, né? Cheguei bugado na parada, mano. Cheguei todo ralado. A produção, Michel, o que eu falei? Pulei de um trem. Tu não quer como? Eu expliquei, falei, mano... Foi isso que aconteceu. Que era Fátima Toledo, cara. Pô, tá louco. Preparação da Fátima Toledo, né? Quase isso. Pô, mas deve ter sido engraçado. O cara pula aí, o trem para e... Porra, cara. Foi sensacional. Foi sinistro, brother. Muito bom, cara. Foi sinistro. E aí essas foram minhas aventuras até começar a filmar um 7.4, cara. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi um vídeo, sei lá, tá com um tempo aí, do Alan, o ator Alan Souza, eu acho, que tá no elenco de... Cangaço Novo. Ele faz o grandão lá. E o Alan tava se despedindo do personagem. Ele fez um vídeo se despedindo do personagem. Ele se emocionou, ele chorou, porque ele falou que fica muito pesado quando ele sai de um trabalho e tal, e toda aquela carga emocional do personagem, ele disse que acaba... E a minha pergunta é nesse sentido agora pra ti, especificamente com o 174. Que é uma história, porra, cara, pesada pra caramba. Concordo 100% com ele. Passei isso muito com o 7.4. Tu ficava mal? Cara, então, durante as filmagens, minha mãe, que Deus o tenha, e meu pai falavam
falavam comigo, né, dias depois e tal, que eu chegava bem atordoado, assim, eu não percebia, porque eu chegava já muito cansado, a gente fazendo cenas muito pesadas, num set de filmagem pesado, clima intenso, muita noturna, filmando aqui com moradores de rua do lado, na verdade, então era tudo muito intenso. Minha mãe diz que eu chegava muito atordoado e com uma energia diferente e apagava, velho, eu nem lembro muito bem, assim, sei que eu descia da van, com a cabeça a milhão, já pensando no outro dia, chegava em casa, banho, bum. Então, meus pais falam que eu chegava muito diferente do Michel, que costumava ser, assim, Tu chegou a conhecer a família do cara? Tu chegou a ter Não. algum contato, assim, com Não cheguei o a... personagem real, né? Tipo, Não, o mais próximo que a gente chegou foi com a tia Valquíria da vida real, né? Que era a senhora que no filme... a tia Valquíria no filme, né? Mas me parece que realmente a família morreram... Outros, mas nós do elenco não tivemos contato com ninguém, assim, da cara, família. É uma história muito... Pesado. E por eu ter um rosto assim jovem, principalmente com 18 anos, então vinha toda aquela maquilhagem, né, de envelhecimento, pra deixar pesado, cicatriz, muita olheira, dente estragado. Eles literalmente me estragavam pra fazer o filme, né? Então, mas foi muito intenso. Foi o filme mais, assim, sem dúvida, mais intenso que eu fiz. E, cara, o Bruno Barreto queria mesmo, né, que eu desse, assim, 1 milhão na coisa. Então, assim, foi muito legal, porque também tinha um elenco muito bom. Uma equipe massa pra caramba, que é importante, né, trabalhar com pessoas boas. Mas, realmente, cara, foi pesadão, assim. Sonhei muito com o Sandro, cara. Sonhei muito com o cara, velho. Com o cara mesmo. Com o cara. Sonhei com o cara, velho, diversas vezes. Né? Tô falando da vida da pessoa, tô vivendo, contando a história da pessoa, aparecia no meu sonho, né? Então, várias vezes eu sonhei com o Sandro, mó doideira. Né? Tô aqui depois, assim, quando acabou o filme, eu tive que fazer uma limpeza, né? Pra relaxar, pra conseguir, né? Jogava pro universo, talvez trabalhos mais leves no próximo, até pra dar uma diferenciada, né? Mas o negócio foi intenso e o Bruno Barreto também é um diretor muito visceral, muito elétrico, muito uau, vambora filmar e tal. Então a gente já ficava no clima ali, né? Ficava pilhado, já pilhado, assim. A partir do momento que você tava ali na maquiagem, eu falei, bom, não dá pra mim ficar muito ri, que daqui a pouco eu vou fazer uma parada intensa ali. Então já ficava num mundo alheio ali da Candelária, né? Mundo alheio da Candelária. Total. E eu tava lendo aqui em 3%, né? Na Netflix você fez o Fernando Carvalho, um jovem com deficiência motora. Pô, cara. Que participa de um processo seletivo rigoroso para uma sociedade melhor. Olha isso, Olha, tá coisa vendo? leve, né? Leve. Primeira série brasileira da Netflix. Eu tive foi a essa primeira oportunidade de ser um dos protagonistas. Fernando, foi incrível. Tivemos uma preparação muito maneira. Elenco jovem, né, cara? O elenco jovem, o elenco querendo trabalhar. Nossos diretores, todos muito jovens, o autor da meia idade, o Pedro Aguilera. E foi um projeto que a Netflix abraçou a causa e falou, olha, primeira era série... tu, a Comparato, né? Tinha... Bianca, tinha a Vanessa, o Rodolfo, né? Cíntia, tinha um elenco bem incrível, assim. O Rafael, Lozano. E aí ali, São Paulo, aquela coisa toda, e eu... Cara, vou fazer um cadeirante, mas aí que tá o lance quando eu falo do visceral, né? Porque, cara, se eu for fazer, eu quero representar. Então, quando eu recebo tipo de mensagem, sei lá, no direct, alguma coisa assim, de alguém que é cadeirante e fala que se sentiu representado, isso pra mim, cara, não tem preço. E aí, um dos preparadores teve uma coisa genial, que foi falar, cara, essa cadeira é parte do corpo desse cara. É perna dele, né? Leva essa cadeira pra casa. E aí, eu comecei a me divertir com a cadeira pro personagem. É difícil, cara. Essa galera passa uma dificuldade pra coisas básicas, que é uma loucura, velho. Eu aprendi a empinar com a cadeira, cara. Eu aprendi a empinar com a cadeira. E sabe o que eu comecei a fazer pra sentir a energia da galera? A van ia me buscar na porta da minha casa lá em São Paulo. Moro no Rio, mas aí a série foi toda rodada em São Paulo. Eu começava a descer com a cadeira de rodas. Você tava no prédio. Tá maluco. Cara, e aí as pessoas, os olhares é uma coisa. Porque assim, as pessoas realmente, né? Falaram, bom, o menino não tá ali brincando, é o cadeirante. E era várias sensações que eu ia tendo. De nego, olhares tipo, porra, coitado, tão jovem. Outros, puta merda, esse daí.
Cara, moleque tão jovem, nessa cadeira de roda e pum. E aí um dia eu com o Christian, praticando, porque eu queria deixar o mais natural possível. Eu, faço cenas loucas, cara, no 3% com a cadeira. Desço rampa, empino, cena de guerra. Como cadeirante tá na guerra, meu Deus do céu? Sem arma ainda. Sem arma. Tem o bastidores que é muito bom, que a gente tá numa pegada quebrada, né? Que tem um lado que é o lado do 100% de pobreza. Aos 20 anos tu passa por um processo seletivo. Ou seja, não vai ter saneamento básico até os seus 20 anos a vida inteira. E se você não passar o processo, você vai para sempre se arrebentar. Vai ter essa vida miserável. E aí alguém da equipe gravou nos bastidores. Aí começou um tiroteio. Cara, aí eu entrei num buraco assim, caí. Aí fui muito ligeiro. Peguei a cadeira, botei pra trás, empinei e tal, joguei. E foi pra cena assim, porque você tava tão com a cadeira, mano. E aí um dia foi o dia que eu travei. Aí o Christian falou, Michel, vamos dar uma volta pela praça, que eu quero que tu desça as ruas, sentir como é um cadeirante. Aí começamos a andar pela praça ali, subir, descer rampa. Falei ali, o cotidiano, né? Mano, eu encontrei um cadeirante de frente, aí eu tremi na base, velho. Sério, de verdade. Cara. E de verdade, eu dominando a cadeira já. Já tava dominando a cadeira. Aí eu vi ele, eu travei. E a gente veio se olhando, brother. A gente veio se olhando. Aí o Christian, calma, Michel, Cara, era uma rampinha, assim, muito pequenininha, básica. Eu fiquei tão nervoso, ele vindo na minha direção. E ele, tipo assim, a sensação que eu tive é que ele tava se vendo no passado, né? Tipo, cara, ele ainda é muito jovem, ele bem mais velho, sei lá, seus 50 e poucos anos. Meu irmão. E a gente indo, eu senti que ele queria falar, a gente ia falar alguma coisa ali. Quando a gente se aproximou, eu fui fazer isso com a cadeira, eu caí pra frente e fiquei em pé, mano. Quando eu fiquei em pé... Nossa, velho. O cara ficou muito puto, velho. Ele virou a cadeira assim, ó, fez assim, se sentiu mega desrespeitado, só não me xingou, mano. Foi embora assim, a milhão. E eu, Christian, o preparador... Christian, Michel, desculpa, a gente tá fazendo uma preparação. E eu me senti muito mal, cara. Nossa. Me senti muito mal. Imagina, e era uma coisa muito básica, porque eu tava assim já há muito tempo treinando com a cadeira. E mexeu tanto, porque eu caí na frente do cara e fiquei em pé na frente do cara, vendo numa cadeira de roda. Mas o que te bateu, Michel? Assim, cara, o cara caiu. O que tu sentiu, assim? Por que você acha que você deu uma travada? Travei, porque assim, até então, todas as vezes que eu tava na cadeira, eu nunca tinha visto um cadeirante na minha frente. Foi a primeira vez, eu não imaginava que ia ver um cadeirante, um cara que realmente é cadeirante na minha frente. E aí a gente tava muito próximo, eu tremi. Cara, eu tremi, eu falei, caraca, mano. E eu já falando aqui comigo, Michel, respeito, não sei o quê. E, porra, tô numa preparação, eu tô fazendo preciso passar por isso e tal. Me senti um pouco como se estivesse respeitando o cara, mas assim, era a forma de eu dar vida ao meu personagem, de fazer com que aquilo fosse o mais natural possível, cara. Total. Porque esse personagem, ele é desde criança, ele sofreu um acidente de criança, daí então o pai constrói uma cadeira na marra, uma cadeira mega arrebentada, e faz parte da vida do cara. E aí eu tremi, porque eu vi um cadeirante. Eu não tinha visto nenhum cadeirante na minha frente. E aí foi fogo, mas eu tava numa preparação. E foi a primeira série brasileira, série mundialmente conhecida. Eu lembro até, cara, que quando lançaram... Foi uma campanha muito de publicidade, foi pesada, né? Abrigo de ônibus e tal, assim, você via em todo lugar, né? Metrô, VLT, muita coisa assim. Muita gente me mandava, eu via alguns também na rua. Foi uma divulgação pesada. Era uma coisa que o Brasil não tinha visto, né? Uma série sendo divulgada daquela forma ali, né? Netflix. Sendo uma produção Netflix. Painel, assim, e tal, foi uma divulgação muito massa. Foi muito legal. E, pô, o elenco muito da hora também, né? E a gente... com aquela sensação de, mano, a primeira série brasileira. A gente ainda não tá tendo ideia, não caiu a ficha que é a primeira brasileira da Netflix. Então vamos fazer de tudo pra abrir portas, pra trabalhar mais com a gente, total, né? Total. E aí a gente foi com tudo, cara. Foi, pô, fazer 3% foi... Olha aqui, ó. Pra vocês terem ideia que 3% é tão importante na minha vida, que eu me sinto 3% na vida real. Olha isso aqui. Ó, o cara tatuou, mano, 3%. É legal, 3%. Cara. Caralho, mano. Pô, eu amei fazer, os 3% cara. É por causa dos 3% da humanidade, né? Porque só 3% vão porque eles dizem ser Maralto, que é um lugar onde você não precisa trabalhar, você vai ter comida, vai ter bebida, você vai ter uma vida plena. Só 3% passa e 97% continua numa vida miserável.
Se lasca. E que se lasque, Cara, e Globo? Você também acabou pegando trabalhos e papéis lá que, né, em novela, em tudo. Fiz em novelas, série. fiz séries, Aham. fiz O Irmão da Taúja em Viver a Vida, né? Aham. Fiz Força Tarefa, fiz outras participações, fiz Record também, fiz Rebelde, que era uma novela... Fez Rebelde, Sim, Fez Rebelde, fazer o né? João, que era tentadinho. E aí eu fiz novela na Globo, fiz série. Mas o meu trabalho, assim, carro-chefe carimbo foi nos tempos do Imperador, né? Que foi o Nos meu primeiro- tempos do Imperador. Jair Samuel, foi meu primeiro protagonista na Globo, no caso, né? Aham. Então eu me sinto, cara, eu tenho muita estrada e é isso que eu quero. Eu amo trabalhar, eu amo fazer isso. Tô com gás, tenho energia, tô jovem. Mas eu me sinto também muito bem realizado assim, com as coisas que eu fiz até hoje, né? Eu foi tinha uma sonho carreira, né? de protagonizar teatro, protagonizei, de filme, série, novela, consegui protagonizar os 3. E aí, cara, é o que eu amo fazer, é o que eu amo da vida mesmo. E aí eu fiz esses trabalhos na Globo. Fui de camada por camada, né? Comecei com personagens pequenos, foi melhorando. Fiz Joia Rara, que ganhou o Emmy como melhor novela do mundo. Joia na Rara, época. verdade. Fiz Joia Rara. Joia Rara. Pois é. Agora, como é que é pra um cara Curió. Muito bom. Como é que é pra um cara que vem do cinema, assim? Porque você já nasce no cinema, né? Então, assim, o teu ambiente natural era o cinema e você cai na televisão, que eu acho que é um outro ritmo, é uma outro outra... ritmo. Cinema ali tem uma coisa... Como a gente tá ali todos os dias, juntos, é um set de filmagem, né? A gente tá ali todos os dias juntos e é um início, meio e fim bem mais rápido, né? Então existe uma intensidade bem grande, porque a gente sabe que, não sei, tem um mês de preparação e 2 de filmagem. Então a galera fica um pouco mais fechada, assim, um pouco mais junta, talvez. Tá. Eu tenho essa sensação, tendo essa experiência em cinema e televisão. E televisão é uma correria bem mais intensa. Tem 3, 4 sets de filmagem rolando ao mesmo tempo, a televisão. E tu pula de um para outro. Então você, ao mesmo tempo que tá ali circulando em vários sets, ao mesmo tempo tu não tem muito tempo de ficar com alguém, porque tu grava com essa pessoa aqui agora. A gente faz uma cena aqui agora. Ok. E acabou aqui, não dá pra gente conversar muito, porque eu já vou para um outro set, dali eu já vou... Então o cinema eu tenho a sensação que talvez a gente fique um pouco mais próximo, se apegue um pouco mais, porque a gente tá o dia inteiro junto. Não que não se apegue na televisão, mas a televisão é mais dinâmica, assim, a gente tá sempre pulando. Tá. Cada hora a gente tá num set de filmagem diferente, gravando com várias pessoas diferentes. O cinema, além de ser menor, o elenco, né, mais acolhedor, assim, de estar todos os dias. A gente vai pro mesmo set, passa 12 horas juntos, assim. Dorme, né? Dorme junto. Eu fiz agora nos tempos do Imperador, assim. E meu personagem rodava em todos os núcleos, era um dos protagonistas, né? Jorge Samuel, então... Era uma coisa bem tensa. Grava-se o capítulo 10 agora, próxima cena já é o capítulo 20. Tu fala, caraca, o que aconteceu com esse cara, velho? O cara vai sumir 10 capítulos. E a minha mulher que tá ali, a Fê, era continuista, eu acho que sofreu um pouco comigo na época. Era continuista, hoje em dia trabalha na direção, lá da Globo. E aí, pô, eu tinha que pedir ajuda, né? Eu falava, cara, por que ele tá assim? Porque assim, eu fiz uma cena agora que é o capítulo 10, eu vi que agora é o capítulo 20. Que diabo é isso, né? O que aconteceu? Aí fazia um resumão pra mim, ó, o cara passou por aqui, foi ali, foi no Imperador, encontrou a namorada, foi aqui no Amigo, passou na Pequena África. E ele tá nesse estado aqui porque, mais uma vez, ele foi demitido do trabalho por ser negro. Eu falei, agora eu sei qual que é a energia do cara, um exemplo, né? E aí, não tem... Tem uma desconexão aí, né? Que tu A gente precisa. sempre começou desde a primeira cena. Sim, claro. 1, 2, 3, 4, se chegava no 10. A novela não, cara. É do capítulo 1 ao 15, tu vai pro 30, volta pro 8, vai pro 7. E aí... Loucura, né? É uma loucura. Ou então, às vezes, o cara realmente fica meio perdidão, né? Não tá entendendo o que tá acontecendo. Não, a gente tem que tirar essa dúvida. Tem que tirar essa dúvida pra poder colocar em cena... porque o cara tá assim, né? Porque... Mas o cara tem só o apoio do texto ou antes de gravar o diretor diz, né? A Fê vai lá e diz, essa cena aqui tá acontecendo nesse contexto aqui... Tá, normalmente... Ele dá uma contextualizada, dá né? um contexto ali pra gente, né? Que é legal. Mas é isso, assim. E no Estevam do Imperador eu gravei muito, né, cara? Gravei muito. E chegava em casa, assim, bugava um poucamente, porque 25 cenas, né? E eram cenas grandes, cenas que... de emoção. Uma vez ou outra o cara tava leve, mas toda vez que o Jorge Samuel tava leve, dava uma merda, cara. Então, assim, se alguém via o cara rindo na rua, Pronto. aprontava com o cara. Então era muito
pouco, assim. Quando o cara tava apaixonado, dava uma merda. Então eu tava sempre dando um problema pro cara. Então o cara tava sempre muito intenso com tudo, assim, né? E aí, grava muito. Eu sempre fui um ator que gosto muito de decupar minhas cenas, cara. Eu posso dormir com o roteiro aqui no peito, lendo e apagar. Mas assim, eu gosto de estar com a coisa decorada pra me sentir confortável. Não gosto de errar cena. Quem trabalhou comigo sabe disso. Gosto de chegar a decora decupar mesmo. tudo. 25 cenas por dia, cada cena com 5 páginas, 6 páginas. Decora mano. Tudo. Caralho, Eu mano. chegava na Globo e falei, cara, o texto tem que estar na ponta da língua. É assim. Não vou falar nome, mas muita gente não decora, né? O que, assim, de alguma forma é interessante, porque a pessoa não decorou, pega ali em 5, 10 minutos, né? Tem uns que já tem apelido de kill, porque toda hora tem que dar kill pra falar uma linha. Mas eu gosto de decupar. O que é kill? Toda hora corta, vai falando parte por pessoa. Como a gente fala faz isso. isso? É a gente, mano. Sério? Grava nos vídeos lá. Corta! Mas me chama. Agora tu fala, bom dia, podemos começar o trabalho? Aí volta a gravar na pessoa, porque a pessoa não consegue decorar, né? Como é que tu faz, cara? Mano. Cara, Daí, porque a gente tá fazendo umas coisinhas, a gente não consegue decorar nem 2 frases. Esse aqui nem o WhatsApp do cara, São Luís ele decorou. eu tenho o dom pra decorar, eu decoro tudo muito rápido. Tu tem o dom mesmo. Tenho um dom pra decorar, cara. Eu percebi, isso foi, a prova viva disso foi no Sistema do Imperador. Eu terminei como ator que mais teve cena na novela, né? Então eu gravava muito, mas também chegava em casa, banhozinho, janta aqui e aqui, né? De novo, né? Trabalhar, né? Não, de novo, mais 20 cenas pro dia seguinte, cara. Mano. E aí, às vezes o horário era 10 da manhã, às vezes pós-almoço. Então, assim, cara, minha mente foi voltada só pra novela, porque se eu desvio o foco, não ia rolar. Então, 20 cenas hoje. 20 cenas eu gravava. Pô, tu dormia com tudo decorado? Com tudo decorado. Eu não dormia sem decorar tudo, cara. Eu me sentia mal. Decorava mesmo. Tudo. Tu lembra de cena até hoje, não? Não, aí eu deixei passar, tem que já pegar, ver outros trabalhos, outros filmes. Tem que tinha largar, que decorar né? outros textos de outros trabalhos. Mas dormi muitas vezes aqui com o roteiro no peito, banho. Aí já ia no carro também, Aí quando eu chegava no Projac, aí sim eu deixava o roteiro de lá. Aí quando... Cena X eu já sei qual que é. Aí eu já ia na cena. E aí, uma vez ou outra, que eu pegava ali e dava uma lida. Mas não era assim, igual tem muitos atores que... Vão por cena mesmo, cara. Vamos por cena mesmo. Vamos por cena. Vamos fazer essa agora. Depois a gente vai fazer um ensaio bonitinho aqui, o aberto, o close e decora. Eu gostava de ir com tudo na minha mente. E quando mudava a ordem, eu já tava ligeiro já pra essa cena. Agora, tem cara, por exemplo, tem cara que já tá lá naquele ambiente ali há tanto tempo que o cara realmente ele dá esse mole, vai relaxado assim, diz, não, peraí, deixa eu pegar aqui e tal. Ele tenta resolver ali na hora. Cara, tem. E não resolve? Tem, Aí pra gente que tá tudo decorado, fica, começa a ficar estressante, porque tu chegou decupado. Aí a pessoa fica, o que eu falo agora? O que eu falo mesmo? Eu falo, cara, tá cagando pra mim aqui, pra todo mundo, né? A gente tem uma pois é, e quem tá nesse nível é quem tem muito tempo de casa, quem tá aí... Cara, pior que não. Tem não? gente jovens que realmente tu vê que não estudou. Eu já cheguei a ponto de decorar cena de colega meu, cara. Caralho. Pra falar, quando ele ia perguntar, eu falava, tu fala isso, cara. Pô, valeu, Michel. Obrigado aí, todo mundo. Realmente tu fala isso mesmo, Joãozinho. Tu fala isso. Eu falava, cara, porque já era. Então eu parei. Hoje em dia eu não fico decorando mais cenas de ninguém, não, tá? Cada um que segura sua marimba. Mas como era muito amigo meu pessoal, falava, cara, tá se queimando, cara. Tu não tá estudando, não tá decupando a coisa. Tudo bem, quando dava... impressionante, vai câmera gravando. A pessoa realmente se transformava, mas assim... Pior é aqueles que não decoram e não conseguem, né? Tem de tudo um pouco. Eu já peguei coleguinhas também que, tipo assim, a pessoa tá no coisa, isso é fogo, porque, cara, a gente é um time. A gente, de alguma forma, tem que ir juntos pra gente conseguir se entender. Eu já trabalhei com pessoas magníficas, que sempre me ajudaram, mas já trabalhei com mala também. A pessoa tá no close dela, ok? O close é seu. Eu tô aqui dando tudo de mim, mano. Pra poder trazer essa emoção pra você. Aí, na vez do meu close... Vá. Fala, filha da puta, mano. Caralho. Quer dizer, na vez da pessoa, eu aqui, como se fosse o meu close, olhando nos olhos, dando emoção, dando emoção, como se fosse uma coisa real, né? Pô, aí é fogo, cara. Aí tu fala, pô, peraí, cara, tem gente que realmente tem que deixar pra lá, velho. Faz o seu e deixa pra lá. Então, assim, eu já vou preparado também
Cara, eu sabia que o Caio Castro tinha esse problema. Não, nunca trabalhei com o Caio, não. Eu sabia Ainda que ele não. tinha esse É negócio. o cara, gente boa. Ah, não foi o Caio Castro, não? Foi não. Olha o nosso contrato. Tô brincando, Caio Castro. Nunca trabalhei com Nem ele. saiu Pô. ainda o contrato. Mas sempre que a gente se vê, pô, um cara maneirão. É doido, né? Cara, Mas eu imagino que a vida de ator é uma vida que são saltos, né, de um trabalho para o outro. Né? Você larga um trabalho, pega outro trabalho. E no Brasil hoje a gente tem um mercado que é o mercado de streaming, né, que você estreou esse mercado, né, com a Netflix. E que hoje tem muita produção rolando. Você está indo agora para a Bahia para fazer um trabalho que é para esse mercado, né? E a minha pergunta é se esse mercado para atores jovens, aliás, até independente da idade, né? Ele realmente veio se somar ao que já estava aí estabelecido, né? Entre Record e Globo em relação à produção de telenovela para nós atores, e o cinema artistas, brasileiro. Né? É maravilhoso, né? Quanto mais pra gente, melhor, né? Mas tu percebeu que você ganhou mais trabalho depois da chegada do... No meu caso, assim, sempre foi um trabalho, a outro, tendo que me superar, até conseguir o meu espaço, né? E ter uma boa equipe para trabalhar junto, porque ninguém chega até... É difícil, quer dizer, até às vezes chega, mas assim, é difícil chegar até ao artista, assim. É os empresários que ficam ali no trabalho cotidiano, tentando saber qual é a próxima produção. Mas você tem tá gente vindo. que ainda Eu trabalha? tenho. Hoje em dia tem uma galera que trabalha comigo, que é a Márcia Barbar. Tá. Né? E a Karen, enfim. A galera que trabalha comigo que cuida dessa área. Destaque Imagem, se chama a minha agência. E aí... Mas tem a minha mulher que faz a minha assessoria pessoal, que ultimamente tem arrumado até mais trabalho pra mim. Mais que... eu vou te contratar Ela é pra trabalhar comigo. também, ela é Eu tô aqui no diretora. Beach Park porque ela que, pô, ela é desenroladíssima, ela é diretora. E a Tô Fê é aqui- diretora lá na Tô aqui Globo. no Beach Park porque ela que trocou uma ideia pra gente estar aqui, pra gente vir pra cidade e tal. Massa. Mas aí eu sempre tô em movimento, cara. Tô sempre trabalhando. Ainda bem que eu não... Com esses personagens tão densos, assim, tem coisas que você diz, não, fala assim, amor, agora eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer aquilo. Fazer uma comédia agora. Eu quero fazer uma comédia. Eu jogo pro universo, por exemplo. Eu jogo muito pro universo. Eu fiquei uma fase dos meus 12, 13 anos até a vida adulta fazendo personagem mais agressivo, né? E aí eu acredito muito nisso, sinceramente. Eu jogando pro universo. Porra, mano, eu preciso fazer um trabalho. Sei se essa parte violenta, urbana, arma. Pô, tá na hora de fazer. Cara, logo em seguida eu fiz um rico lá, que foi irmão da Thaís Araújo, Viver a Vida, o Paulo, que a irmã era modelo, a mãe dona de uma pousada em Búzios, tinha uma vida completamente... E Rebelde eu fiz o rico, então assim, eu fico jogando pro universo. Agora, sim, a gente chega a uma idade, a um ponto que assim... A gente quer fazer também bons trabalhos, né? Não dá pra sair fazendo, assim, não que seja qualquer coisa, né? Mas assim, não fazendo qualquer tipo de trabalho, assim, eu acho que tem que ter um carinho também, né? Assim, as pessoas terem um carinho pela gente. Então, os trabalhos que eu tenho feito, assim, são grandes trabalhos, cara, que eu, assim, curto muito fazer. Jamais vou fechar portas pra ninguém, mas, assim, às vezes tem alguma coisa ou outra que falar, mano... Eu não comecei de um ano pra cá, sabe? Eu tô também na aí, relação, né? tô desde criança aí, desde os meus 9 anos na correria, né? Mas é isso, assim, o artista é muito importante ter alguém, né, pra tá ali. De repente, meu empresário até agora falando com alguém, falou, Michel, surgiu isso, vamos pra dentro? Vamos. É importante essa gestão, né, cara. Com Sim, quem eu respeito muito, quem não tem empresário, que faz a própria assessoria, que é o próprio empresário. Conheço alguns atores assim que falam, não, sou eu que faço, sou eu que mando, sou eu que boto a cara, sou eu que mando e-mail, sou eu que vou atrás, sei que a pessoa tá ali, vou lá e bato na porta. Acho de respeito, assim. Mas, no geral, de uma forma geral, no meu ponto de vista, com a minha experiência, é importantíssimo ter uma equipe legal, né? Pra conseguir estar ali e proteger. E a internet... As Ainda redes tem sociais, isso, né? Rede social, né? a Eu publicidade. peço desculpa até meus fãs. Vou começar a postar mais. Ó, já tô mais ativo, no Instagram. Não... Sou tranquilo. Mas surge publicidade pra você? Surge Olha, todas as publicidades que eu vejo, vou falar de novo. Minha mulher que sempre roubou pra mim, publicidades, assim. Então, eu acho, pelo incrível que pareça, mesmo não tendo muitos seguidores, né? Porque eu também acho que você tem que mostrar seu cotidiano, sua vida, sua identidade, que é você. Então, eu tô começando a fazer um trabalho, porque eu não sou um cara famoso na internet. Eu sou famoso da vida. Fora a internet, que não tem a ver com a internet, que é do meus trabalhos, meus trampos. Pô, tu fez isso, tu conhece dali ou daqui.
Na internet, às vezes, tem pessoas, cara, que me mandam, escrevem numa foto minha. Caramba, eu te achei, irmão. Nunca imaginava que você teria o Instagram, porque eu realmente... Vamos ver como é que está o Instagram dele. Pera aí. Vamos aqui. Ah, o amigo vai. Segue aí, amigo galera. tem uma agência? Vou começar a Não, trocar pera mais aí. ideia com vocês. Podem me mandar perguntas. Vou começar a seguir ele. Vídeos aleatórios, de engraçado. Vou começar a botar a cara na reta. Cadê? Pera aí. É, primeiro dessa vamos Qual é, ver. qual é o teu arroba, Qual Michel? é? É Michel Gomes, Arroba Michel Gomes, galera. Gomes. Vamos ver aqui. Vai aparecer michelgome.s, porque quando eu fui no Ah, Instagram... tá. Já tinha o é Michel Gomes, né? michelgome.s. Já tinha o Michel Gomes, que eu Tá. não sei quem é esse Michel Gomes, e não Mas já- deixaram eu botar meu nome. Mas já tem 71 mil seguidores. Ai, Já dá ah, tá bom demais. Já dá pra comer Ó. uma pizza de graça. Pô, entendeu? Já dá meus pra... amigos aí, 71 mil seguidores Já aí. tem, já dá pra... Tô com 71? 71 mil. 71 e 200. É, Aí, pô, já dá pra 71. fazer uma graça. Aí depois desse episódio, Michel, tu vai perder uns 1000 aí. Ó, já tem ele aqui no Beach Park, olha aqui, ó. Ah, já Aí, botou ó, no viu? beat? Já Aí. fez a primeira Gostei curva hoje aí, ó. Tá Ah, vendo? Cara, Aí, Beach ó. Park tem um monte de coisa pra você Pô, ver de maneira aí, cara. isso é Muita muito, coisa. Muito. Eu comecei hoje a postar do Beach Park. Ainda tem muita coisa pra ir pro feed. Oi? Fala um pouquinho mais alto que eu não tô... Fala, pode falar. Ó, tem um brinquedo Já tá melhor novo do que a que nós. é o Surreal, que tem uma câmera. Não, a gente... O Betinho tá falando da série Betinho no Fio da Navalha, que foi lá com o Ah, Andrade, com a galera, que foi incrível. Eu faço o Atila Rock. Historiador e um dos melhores amigos do Betinho. e qual é? No? Eu faço, tá na Globoplay, um Betinho no Fio da Navalha. Tá agora? Globoplay. Tá agora? Tá agora. Série é maior sucesso. Faço o Atila Rock. Atila tá aí, firmão e forte. Historiador, um dos melhores amigos do Betinho. Foi incrível fazer a série Pô, com massa. a galera. Um cara muito estudioso, um cara humano, fora do sério, talentosíssimo, né? Focado demais, um personagem muito focado, muito humano. Tá na Globoplay. Eu indico muito. Betinho no Fio da Navalha. Não assistiram ainda? Não, Pô, mas assistam tá aí aí. pra ver. Comecei Dá um a ver, clique, eu tá? ainda estou aqui. Eu ainda não tinha visto. Ah, começou a ver? Comecei a ver. Não cara, a série não, pesado, mas você hein? senta e vê. É, né? Pesado. Começou Ainda a estou ver aqui, o pesado, filme? hein? Pesado. Parou de assistir? Não, parei porque... Por quê? Foi respirar um pouco. Foi respirar. É pesado, né? Ah, é? pesado. Você viu? Ainda estou aqui? É. Não, porque eu estava aqui, trabalhando. Estava aqui trabalhando e não pude ver. Rapaz, Né? é. Pode crer. Pô, Michel, que tipo de personagem te tiraria, assim, do conforto do que você já está habituado a fazer? Comédia, por exemplo. Isso é uma coisa que Isso é uma coisa que... te tiraria meio do eixo, cara, assim? eu nunca fiz, né? Nunca fez comédia? Nunca fiz comédia, só me chamam pra personagem leve, né? Como a gente tá fazendo. Então, tô aí pra fazer comédia também. Seria um desafio, Aham. mas, cara, me dá prazer de fazer, né? Então acho que dá bom, assim. Basta alguém, né? Fazer o convite pra gente fazer uma comédia aí que eu acho que vai fluir, vai fluir. Tem tanto comédia, né? Cara, Nunca. Nunca aconteceu Nunca de- aconteceu, de- nem né? testa assim sequer. Fala, pô, a gente vê esse personagem aqui e tal. Nunca, não chega. Nunca fiz um teste, cara, pra fazer comédia. E tu acha que tem muito isso aqui também? Como existe nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, assim, é meio catalogado mesmo, né, cara? Esse ator aqui é perfil, não sei o quê. Essa atriz é... Quando você vai pra um esquema mais hollywoodiano ainda, filmes de ação, não sei o quê, aí é que tem mesmo, né? Não, esse cara aqui é vilão. Esse cara aqui é não sei o quê, né? Tu acha que aqui também tem muito isso, não? Pô, não, o eu Michel acho é perfil vida real. Eu particularmente, o Michel, como eu disse, né? Chegou uma hora, não que eu não faria, dependendo do personagem, eu faço hoje em dia também. Mas que, cara, eu tive que uns 2, 3 bandidos seguidos assim, mesmo eu precisando. Aham. Eu falei, poxa, cara, mas eu só tô fazendo isso, cara. Só tô fazendo um bandido. E aí Cria eu um estigma, me chamaram né? pra uma Chega. novela, a participação, eu chegava lá, matava não sei quem. Aí outro filme era o Bandidão da Cadeia. Só que eu já tinha vindo já de 8 bandidão, cara. Tipo assim. E aí eu falei, gente, Vai ficar por favor, estigmatizado, né? vamos, né? Vamos dar outras possibilidades de fazer outras coisas, né? Sem ser só isso. E aí, a partir do momento que fluiu, acho que o cara falou, ele consegue dar pra oscilar diversos trabalhos. Mas cara, assim, teve uma época que foi meio intensa. Depois do 7-4, eu ainda fiz mais uns 2, 3 bandidos, cara. Até fazer novela, ser personagem. Isso nunca te deu problema na vida real, não, né? Não, A não, polícia então- nunca te parou pra...
Não, e no salve geral, no 74 eu sequestro. No salve geral, eu queimo o ônibus. Eu falei, mano, na hora que eu entrar no ônibus... Um cara sequestra, no outro cara taca fogo no ônibus. É foda. Qual é o seu problema com o ônibus, hein, cara? Pô, o cara já pulou de trem, pô. O cara já pulou do trem, né? Galera, porra, Michel Gomes, porra. Michelzão, cara. Caralho, cara, que massa, velho. Obrigado, porra, irmão. Tu é muito massa. Obrigado, gente. Massa. Cara, aproveite aí o Beach Park. Pode deixar. Aproveite vou Fortaleza aproveitar. aí, viu? Obrigado, galera. Obrigado a vocês. Aproveite aí. as férias Porra, aí. que Pelo agradece. carinho, papo leve, Quando é que esse filme que você vai filmar na Bahia, quando é que ele Ainda não tem data. tem data, de né? estreia. Mas A ano gente- que vem, imagino, né? acho Deve que ser 26, né? sim. Tomara que sim. Tá certo. Mas já estamos aqui já na preparação, estudando, Já, elenco. já decorou os textos? Já, com certeza, Ora, pô. porra. Porque o elenco, ele é meio que assim, espalhado pelo Brasil, né? Tem elenco Aham. baiano, tem eu que sou carioca, tem a galera de São Paulo, então a gente tem feito mais online, ali pro computador. Mas Tá. a partir do dia 20 agora que a gente vai pro O cara a pessoalmente cara, né? cara a cara. É isso. Vamos massa aí. Segue o Michel em Bom, segue aí, michelgomes.s. michelgomes.s. Valeu, E segue a gente também, @podeagorapod em todas as redes sociais. Obrigado, Beach Park, Fini, Mercadinho de São Luís e Nissan Jangada. Até a próxima. Até. Valeu.